Salve tricolor, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tricolor Fat. Pós-jogo, hein? Que sufoco! Ontem o São Paulo passou as quartas de finais da Copa Libertadores, mas num sufoco danado contra o Atlético Nacional, jogo vencido nos pênaltis, e você vai conferir todos os detalhes aqui depois da vinheta. Aê, eu escolhi ser tricolor, eu já nasci! Ufa! Estamos classificados, hein? Que sufoco ontem. Primeira coisa que eu queria agradecer desse vídeo aqui é agradecer a todo mundo que esteve com a gente ontem. A maior live da história do Tricolor Fat, com certeza. Mais de 4 mil pessoas simultâneas, mais de 120 mil visualizações, juntando todas as plataformas, enfim. Sucesso absoluto. Quase vocês viram eu morrer ao vivo, mas graças a Deus deu tudo certo. São Paulo se classificou. São Paulo que fez o gol logo no começo do jogo contra o André Silva. A gente pensava que seria um jogo calmo, mas no meio do segundo tempo, pênalti contra o São Paulo. O Morelos bateu, fez, e aí a decisão foi pros pênaltis. Eu que odeio pênalti, principalmente quando é contra o meu time, né? Se for qualquer outro, tudo bem, mas contra o São Paulo não dá, velho. Desesperador, mas enfim, conseguimos sobreviver. Vamos começar com os gols da partida. Autorizado, Morales e Rafael. Vou expulsar agora. Autorizaram o Cedric Soares. Bateu! Gol! Bom, pra gente fazer uma análise da partida, vamos começar primeiro falando da escalação, né? Entre o pré-jogo e o começo da partida, a gente teve a informação que o Alisson sentiu dores no quadril e desfalcaria o São Paulo. Com isso, o Rodriguinho foi colocado à frente ali, o homem que foi escolhido para ser o substituto de Alisson na partida. O São Paulo entrou com uma formação basicamente que todo mundo imaginava: Rafael, Ferrarese, Sabino, Alan Franco, Cedric Soares, Bobadilha, Marcos Antônio, a novidade de Rodriguinho no lugar de Alisson e Enzo Dias, mais à frente André Silva e Luciano. Time esperado, né? Muita gente falou sobre o próprio Lucas começar jogando, né? O Rodriguinho acho que só começou por conta do problema que o Alisson teve, né, ali de última hora. Enfim, o time que acho que todo torcedor de São Paulo esperava a mesma coisa do Atlético Nacional. Veio com o mesmo time que entrou na Colômbia, sem nenhuma mudança. Javier Gandolf ali, né, não inventou muito. E vamos ser sinceros, né? O que a gente imaginava aconteceu. O São Paulo começou pressionando, logo no primeiro minuto já teve uma grande chance, o Bobadilha chutou, o zagueiro do Atlético Nacional tirou em cima da linha, a bola sobe pro Rodriguinho, ele bate, o zagueiro também em cima da linha desvia, ali a bola sai em escanteio, e aí o Cedric bate muito bem no primeiro pau, o Alan Franco sobe, desvia, a bola entra no segundo pau ali, o André Silva bem posicionado, como artilheiro nato, vai lá e faz o primeiro gol do São Paulo, incendeia o Morumbi, e aí a gente falou, pode ser uma noite tranquila de Libertadores, né? Mas não foi o que aconteceu. Primeiro tempo muito morno, sem muitas chances para ambos os lados, teve um chute ainda do Morelos ainda no primeiro tempo, camisa número 9, chata, hein, velho? Cai o jogo inteiro, puta, uma chatice. Ele dá um chute, obriga o Rafael a cair no canto esquerdo e fazer a defesa. Do lado do São Paulo não teve nada, teve o Marcos Antônio tentando de longe, o Bobadilha também, sem muito perigo. E aí, volta-se no segundo tempo, e aí o segundo tempo volta um pouco mais equilibrado. Acho que um lance primordial do primeiro tempo que a gente não relatou, o lance do Cedric com o Edwin Cardona. Importante falar, os dois se enrolam ali. O camisa número 6 do São Paulo acaba sendo amarelado e o 10 do Atlético Nacional também, né? E aí no segundo tempo, o primeiro lance é do São Paulo. Aos 9 minutos, numa bola rolada, o Enzo Dias chega batendo, bate forte. O Ospina faz grande defesa, mas o juizão da partida cego, acabou não vindo, acabou dando tiro de meta. E aí começa o time do Atlético Nacional, né? Com os 18 minutos do segundo tempo, tem uma grande chance, a chance com o Morelos. Na verdade, o Inestrosa faz boa jogada, bate cruzado, obriga o Rafael a fazer a defesa. O Rafael espalma para frente, né? No fundamento do goleiro ali, ele acabou, era o que ele conseguiu fazer, e a bola sobrou sozinha pro Morelos. Ele se embananou com a bola, acabou dando de canela. Graças a Deus a bola sobrou ali na mão do Rafael. E aí, de tanto o Morelos cair e tentar cavar o pênalti, ele consegue aos 21 minutos, numa bobeira do Enzo Dias, num lance meio morto. O Enzo Dias chega por baixo, fazendo a trava, dá o tranco nas costas, e o juizão, recomendado pelo VAR, vai ao VAR e marca o pênalti contra o São Paulo. Bem batido pelo Morelos, bateu rasteira no canto, o Rafael bateu, pulou ali, né, do lado direito, mas acabou não conseguindo fazer a defesa. 1-1, né, e aquela tensão no Morumbi. Lance importante da partida, nesse momento, na comemoração do gol, teve uma confusão ali entre o Ferrarese e o Edwin Cardona, que levou ao segundo cartão amarelo do jogador colombiano. Ferrarese também amarelado, e aí o São Paulo ficou com um jogador a mais.
Alterações que foram promovidas pelo Crespo durante a segunda etapa: a entrada de Lucas Moura no lugar do Rodriguinho, a entrada do Ferreirinha no lugar do André Silva e a entrada do Henrique Carmo mais para o final do jogo no lugar do argentino Alan Franco. Bom, as alterações mais a expulsão do Edwin Cardona deram um pouco de resultado. São Paulo pressionou no final do jogo, teve uma bela jogada do Ferreirinha, que ele dribla 3 jogadores do Atlético Nacional, consegue ganhar ali na disputa no último homem, sai na cara do Ospina, bate cruzado, mas acaba tirando demais do goleiro ali, a bola saiu em linha de fundo. Teve mais uma boa jogada do Ferreirinha, ele puxa para o meio, trazendo da esquerda para a direita, bate, bola passa muito próxima ali do ângulo do Ospina, tiro de meta mais uma vez. Tem uma outra jogada, uma jogada esquisita, o Luciano no chão ali, ele acaba se jogando na bola, meio que dessola, a bola bate no pé dele e vai no canto do Ospina. Ospina também faz grande defesa, e ainda teve mais um lance que a bola sobra pro Ferreirinha, ele bate, o Ospina de meio no susto acaba fazendo a defesa ali e garantindo até ali o empate, que levaria a decisão por pênaltis, né? E aí, como vocês viram, o Cedric bateu o último pênalti para garantir a vitória do São Paulo. Começa a disputa de pênaltis com o Uribe pelo time do Atlético Nacional. O Rafael faz a defesa, né? Aí o Marcos Antônio acaba perdendo pelo São Paulo a segunda cobrança, todas as cobranças convertidas, e na quarta cobrança do Atlético Nacional, Inestrosa, talvez melhor jogador, né, na quinta cobrança, desculpa, talvez o melhor jogador da equipe colombiana, bate a bola no travessão de Rafael, e o último pênalti bem batido pelo português Cedric Soares, classificando o São Paulo às quartas de finais, no desespero que o torcedor de São Paulo ontem passou, né, infelizmente teve uma morte no Morumbi ontem, né, a gente deixa já aí todos os nossos sentimentos, a família, foi um senhor de 70 anos, se não me engano, acabou passando mal no intervalo da partida e veio a falecer, mas muita gente passou, vou falar, hein, ficou muito nervosa ontem, uma noite de Libertadores daquelas, tradicional do São Paulo Futebol Clube. Bom, vamos dar uma olhadinha nas estatísticas da partida, trazer os números atualizados para vocês. Jogo válido pelas oitavas de finais da Copa Libertadores. São Paulo 1, Atlético Nacional 1. 4-3 nos pênaltis pro São Paulo. São Paulo deu 19 chutes no gol, Atlético Nacional 10. Desses 19 que São Paulo deu 7 foi no gol, o Atlético Nacional acertou 4. São Paulo teve 54% de posse de bola contra 46% do Atlético Nacional. São Paulo trocou 361 passes com 82% de precisão. Já o Atlético Nacional trocou 306 passes com 81% de precisão. Foram 14 faltas cometidas pelo São Paulo, 5 pelo Atlético Nacional, 3 cartões amarelos para cada lado. Teve uma expulsão, a de Edwin Cardona, como a gente falou, na comemoração do gol do Morelos. 2 impedimentos para o Atlético Nacional e 5 escanteios para o Atlético Nacional contra 4 do São Paulo. Partida complicada, difícil, né? O Morumbi ontem, que teve sim mais de 57 mil pessoas presentes, né? Pulsou durante boa parte do tempo. Teve um momento de tensão quando o Atlético Nacional empatou, mas no final a festa garantida no estádio do Morumbi. O Morumbi estava lindo, como sempre é, as noites de Libertadores. Ontem não era uma quarta-feira, era uma terça, mas realmente, mais uma vez, um show da torcida na recepção do ônibus, enfim. Deu tudo certo no final, mas a gente sofreu e sofreu muito ontem para que o São Paulo conseguisse a classificação. Vamos fazer a análise individual de cada um dos jogadores, trazer um pouco da minha opinião aí também sobre como eu enxerguei a partida de ontem aí na tela para vocês. Pinho na tela, notas aí também. Vamos começar por quem para mim foi o grande responsável pela classificação do São Paulo às quartas de finais da Copa Libertadores, o Paredão Rafael. Rafael que vem fazendo mais uma vez uma temporada muito sólida, com bons jogos, e tanto o jogo da Colômbia quanto o jogo de ontem ele foi extremamente decisivo. Ontem no jogo menos, né, tomou um gol de pênalti, não tinha muito o que fazer, mas nos pênaltis ele acertou todos os cantos praticamente, acho que se não me engano foram 5 cobranças, ele acertou o canto em todos, a não ser, não, foram 4, a do Inestrosa ele errou, mas a bola foi no travessão, né? Acho que também aí vai se caracterizando em aprender a pegar pênaltis, foi bem na cobrança do Uribe, e além dos 2 pênaltis que ele defendeu do Cardona na Colômbia, e o outro que foi pra fora, mas que ele acertou o canto, lembrar que ele tava na bola também, pra mim fica com nota 9, ele é o grande responsável do São Paulo estar nas quartas de finais. Acho que a defesa ontem foi sólida, todo mundo ali teve uma partida muito regular. O Ferrarese tem um lance importante na catimba no venezuelano, o Cardona foi expulso, o Alan Franco dando assistência para o gol do André Silva, né? E o Sabino também fazendo uma boa partida ontem, né? Jogou do lado mais difícil, do lado do Inestrosa, o bom e habilidoso jogador colombiano, camisa número 18, sofreu pouco ali. Eu achei que o São Paulo não foi agredido a ponto de falar, Rafael fez grandes defesas, enfim. Então acho que foi uma partida muito regular da defesa do São Paulo. O Cedric ontem aparecendo
agindo de uma forma diferente, né? O Cedric que é muito criticado por do São Paulo, mas acho que ontem ele chamou um pouco da responsabilidade. Apareceu mais à frente, foi o homem das bolas paradas e bateu com muita categoria o último pênalti pro São Paulo, deslocando o Ospina, tirando ele da jogada, e classificando também o São Paulo de oitavas de finais. Fica aí a menção honrosa ao português, que fez uma grande partida ontem. Diferente, acho que de Bobadilla e Rodriguinho, que ficaram um pouco abaixo na minha visão. Acho que chamaram um pouco o jogo, apareceram menos, Bobadilla arriscando um pouco mais de longe, né? O Marcos Antônio também, na minha visão, ficou um pouco mais abaixo do que ele vem jogando, mas mesmo assim ainda participou um pouco mais do jogo. Perdeu o pênalti, é fato, né? Precisa mencionar isso, mas dos três eu achei que foi o cara que chamou mais a partida ainda. Muita gente criticou o Marcos Antônio ontem, eu achei que ele fez uma partida regular. Enzo Dias, assim, esse daí um desastre na lateral esquerda, né? Vinha fazendo até uma partida defensivamente ok, né? Mas aí faz o pênalti bobo de novo, e não é a primeira vez que o Enzo Dias comete um pênalti bobo nessa temporada, né? O Crespo precisa chamar a atenção dele aí e precisa tirar essa ansiedade do argentino, que não é mau jogador, mas vem numa decadência aí, principalmente nessa última parte da temporada, né? Ontem poderia ter colocado a classificação do São Paulo por água abaixo, e fica com nota 4 aí, muito por conta disso. Acho que ele poderia ter ali cercado o Morelos, que já estava, né, caindo desde o começo do jogo, toda a bola que ele pegava se jogava, seja dentro da grande área ou fora. Então, para mim, o Enzo Dias ontem foi o pior jogador do São Paulo, mas tem que lembrar que ele chamou a responsabilidade, bateu bem o pênalti, bateu na bochecha da rede. Dificilmente um goleiro pega um pênalti que vai daquela batida daquela forma forte no canto, né, no canto da rede. Esquece, irmão, ninguém pega. Então fica aí uma menção ruim do Enzo Dias, acho que nos 90 minutos, mais importante nas cobranças de pênalti, né? E eu tava extremamente assustado depois daquele horroroso desempenho contra o Atlético Paranaense. Falei, meu Deus, só falta de novo os caras não estarem preparados para baterem os pênaltis, mas ontem sim, né? Tirando o Marcos Antônio, que bateu bem também, né? Bateu no trinco da trave lá entre o travessão e a trave. Azar, né? Quando você bate alto, você tem esse risco. É muito mais difícil acertar a bola ali que você acertar no gol. Não aconteceu. Fica aí também o ponto do Marcos Antônio. Acho que o Luciano fez uma partida ok também, se doando bastante, mas menos decisivo do que o Luciano nos outros jogos. Acho que ele apareceu menos. Teve aquele lance que ele se joga, né, na bola ali, quase que ele faz de sola o gol, o Big Ospina fazer em grande defesa. E pra mim o André Silva, muita gente criticou o André Silva na live aqui, o pessoal reclamando bastante dele. E eu, sinceramente, achei ele bem participativo ontem, ganhou boa parte das jogadas da zaga colombiana, o Arias e o Tecídio, que jogaram ali como os dois homens da linha defensiva, mais o Campuzano e o Zapata, que fechavam ali o André Silva e o Luciano. Acho que o André Silva ganhou boa parte das bolas, participou bastante, fez o gol logo no começo do jogo, estava ligado, acompanhou a jogada. O André Silva, né? A gente sabe que tem as limitações, não é um jogador rápido. Ontem o Atlético Nacional, principalmente no primeiro tempo, deu muito espaço para o São Paulo, e o São Paulo não conseguiu aproveitar, porque são dois jogadores de característica muito mais de aproximação, que precisa do time perto dele, do que puxar contra-ataque. Por exemplo, Ferreirinha talvez estivesse no jogo, teria tido melhor desempenho do que Luciano e André Silva. Mas o André Silva, eu acho que fez o papel dele ontem, enquanto esteve em campo. Para mim, nota 7, foi o melhor da equipe, depois do Rafael, que tem todo um contexto da classificação, né? Não só o jogo de ontem, de novo, no tempo normal ele foi pouco exigido, ele fez 2 defesas e tomou o gol de pênalti, que não tinha muito o que fazer. Mas no contexto geral, o Rafael foi o grande jogador dessas oitavas de finais pro São Paulo. E por final aqui, acho que o Hernan Crespo, acho que ele demorou um pouco para mexer no time, né? Não usou as 5 substituições, então sentir um pouco retraído em mexer na equipe. E principalmente, né, depois que o São Paulo fica com um jogador a mais, acho que o São Paulo poderia ter agredido mais o Atlético Nacional. Ele demora para pôr, mas coloca o Henrique Carmo também, entra bem na partida. O Ferreirinha deu uma incendiada no jogo, mas perdeu 3 grandes chances, né? Uma, ele faz uma grande jogada individual, que a gente falou, bate cruzado ali, tira de mais do Ospina. Depois ele faz uma boa jogada, bate ali pelo alto, a bola passa perto do ângulo do Ospina. E ele também tem uma chance cara a cara que ele bate no susto, o Ospina pega. O Ospina também é um dos grandes nomes da partida de ontem, segurou o São Paulo na parte final, né, quando o Ferreirinha e o Lucas estavam em campo. O Lucas entrou meio desconexo ontem, mais parecido com o Lucas dos jogos antes do Sport, né? Contra o Sport ele parecia ter ligado já um pouco mais de ritmo, ontem menos, mas de novo importante, principalmente na decisão por pênalti. Abriu as cobranças de pênalti, bateu com convicção, forte, no alto, sem chance nenhuma pro Ospina, jogador experiente, rodagem no futebol europeu. Lembrar que o Ospina também, o Ospina é jogador que teve no Napoli, né? Jogou no Arsenal da Inglaterra, jogador bem rodado no Lille da França, então é importantíssima aí
volta do Lucas para esse momento que a gente precisa do jogador mais experiente, mas na partida achei ele um pouco desconexo ali, fica com uma nota 4, o Ferreirinha com nota 6, mas poderia ter decidido a partida, e novamente o Henrique Carmo entrou, teve pouquíssimo tempo, aqueles 10 minutos ali, porque teve 8 minutos de acréscimo, ele entrou bem no finzinho do jogo, e ele deu uma incendiada ali pelo lado direito, né, para cima do Cândido também, do Tecídio, fez grande jogada, inclusive essa bola que sobra aí pro Ferreirinha bater, porque o Ospina faz a defesa, foi uma jogada do Henrique Carmo, que para mim tem que ganhar mais espaço nesse time titular, principalmente quando o São Paulo tiver essa sequência de jogo quarta, domingo, acho que o Henrique Carmo tem aí que ganhar mais espaço, me parece ser um grande jogador. E por final o Crespo, né, que a gente tava falando, acho que fica com uma nota 6, primeira noite de Libertadores do Crespo, ele ficou extremamente encantado, já vou deixar o card aqui em cima, daqui a pouco vai sair também a coletiva, os melhores momentos da coletiva, e ele fala, né, da recepção, que ele ficou até com medo de tão eufórica que a torcida tava, né? E falou da mística do Morumbi, que aquilo apaixona ele, que o futebol é apaixonante por conta desses momentos. Até falou do menino que tem em cada um de nós ali. Então, ficou, acho que essa menção. Acho de novo que ele demorou para mexer no time. Poderia talvez ter tentado algo diferente. Mas o São Paulo está classificado, é o que importa. Não vou ficar aqui tentando achar problemas. Eu acho que o São Paulo tem que comemorar. O São Paulo tem que comemorar muito a classificação ontem, porque foi uma classificação histórica, né? Com o Morumbi lotado, depois daquela bagunça que teve na Colômbia com a torcida dando show de novo mais uma vez, né? Primeira noite do Hernan Crespo, e o São Paulo conseguiu. No sofrimento, não precisava ser sofrimento, não precisava, mas o São Paulo se classifica e está nas quartas de finais da Copa Libertadores. Bom, e aí, São Paulo classificado às quartas de finais da Copa Libertadores. E aí, quem será o adversário do São Paulo? O São Paulo enfrentará o ganhador do confronto entre LDU e Botafogo, que jogam na quinta-feira. A gente está gravando esse vídeo aqui na noite de quarta, então a gente não vai ter todos os resultados atualizados, mas vamos colocar para vocês o que a gente já tem atualizado na tela. Começaram então ontem às 19 horas, o Vélez eliminou o Fortaleza 2-0 na Argentina, mesma coisa que aconteceu com o Racing, que virou o jogo contra o Peñarol tinha vencido o primeiro jogo 1-0, um jogo polêmico ontem, o Racing fez 3-1 no Peñarol e se classificou às quartas de finais da Copa Libertadores. O São Paulo, que tinha empatado 0-0 na Colômbia, empatou 1-1 ontem, nos pênaltis venceu 4-3 o Atlético Nacional, como a gente passou aqui. Hoje, né, o dia que a gente está gravando esse vídeo, o Estudiantes, que já tinha vencido o Cerro 1-0 no Paraguai, empatou 0-0 na Argentina e está classificado. Internacional e Flamengo estão jogando no momento que está sendo gravado esse vídeo, e amanhã, como a gente falou, a gente tem os jogos que encerram as oitavas de finais, e o adversário do São Paulo sai desse jogo das 19 horas, LDU e Botafogo, que jogam em Quito. O Botafogo venceu o primeiro jogo no Rio de Janeiro, só um empate lá classifica o time carioca, e é quem eu quero, hein? Já deixa aqui no comentário também quem que vocês querem enfrentar na próxima fase. Eu quero enfrentar o Botafogo para vingar aquelas quartas de finais que o São Paulo deveria ter classificado. O Lucas perdeu pênalti, depois na decisão por pênalti o Caleri perdeu, enfim, o São Paulo tinha tudo para passar naquela noite, infelizmente não passou, e o Botafogo se tornou o campeão da América em 2024. River Plate e Libertad jogam às 21h30 no mesmo horário de Palmeiras e Universitário. Palmeiras e Universitário acho que já está decidido, né? 4-0 no Peru, só vai cumprir tabela aqui no Allianz Parque, e lá no Monumental de Nunes, jogão aí, o River Plate trouxe um empate para a Argentina, é favorito contra o Libertad, deve se classificar aí a próxima fase das quartas de finais da Copa Libertadores. Vamos conferir a artilharia e também as assistências aí na tela para vocês. Com o jogo de ontem, Adrian Martínez do Racing é o novo artilheiro da Copa Libertadores com os 6 gols. Na sequência, uma série de jogadores: Alan Patrick do Internacional, Hernan Barcos do Alianza Lima, o Ramiro Vaca do Bolívar, o Maher Carrizo, que também entra na lista de artilharia do Vélez Sarsfield, e Flaco Lopes do Palmeiras. Já as assistências são lideradas por Léo Fernandes do Peñarol, eliminado ontem, Jonathan Torres e Cecílio Domingues do Cerro Porteño, também eliminado, Pato Rodrigues do Racing, o Marino Inestrosa, que também foi para casa, e o Luiz Araújo da equipe do Flamengo. Atualizados os números da Libertadores, os jogos, trouxemos um pouco também do resumo e como que a gente entendeu que foi esse jogo de ontem sofrido, hein? Passei bem sofrido, mas graças a Deus passamos de fase, e agora o São Paulo volta a jogar pela Copa Libertadores nas datas de 17 e 24 de setembro. Lembrando que o São Paulo joga dia 24 de setembro no estádio do Morumbi, isso já está definido, porque o São Paulo tem melhor campanha que Botafogo e LDU. O São Paulo só não jogará em casa as decisões se o São Paulo enfrentar o Palmeiras na semifinal. Lembrando que a decisão é em Lima, em jogo único, então
aí não tem mandante, mas até as semifinais o São Paulo pode mandar todos os jogos em casa. A única campanha melhor que a do São Paulo é a do Palmeiras, que foi o primeiro colocado geral na primeira fase da Copa Libertadores, beleza? O São Paulo volta a jogar agora no próximo domingo, às 8h30 contra o Atlético Mineiro, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time hoje descansou, né? Descanso merecido, teve só o regenerativo ali para quem não jogou ontem, né? E quem tá ali fazendo o tratamento. Então São Paulo volta aí a se reapresentar na próxima quinta-feira, beleza? Bom, é isso. A gente se vê no domingo na transmissão ao vivo. Por volta das 8 horas estaremos ao vivo, naquele mesmo esqueminha que vocês viram ontem, pré-jogo rápido ali antes do jogo, trazendo a escalação, falando um pouco da temporada, falando um pouco do adversário do São Paulo, atualizando ali a ficha técnica, e um pré-jogo um pouco antes, e notícias aí a todos os momentos. A gente vai atualizando vocês sobre o São Paulo Futebol Clube. Beleza? Meu coração tem 5 pontas e 3 cores. Sofrido, cansado. Porque São Paulo é sentimento que jamais acabará. Beijo no gordo. Tchau.